Olá, boa noite. Pernambuco em meio século. Das praias, do comércio, dos ônibus elétricos, das novas tecnologias, da prosperidade. Esse Globo Repórter especial comemora os 50 anos da Globo Pernambuco. Você vai ver e rever histórias, fatos e pessoas que marcaram as últimas 5 décadas no estado. Muita imagem para mostrar e muita história para contar. CYB 209, Rede Globo Nordeste. Só vamos acabar lá para as 19 horas. Vai até amanhecer o dia. Olha a chance! Quem ganhou o jogo foi a torcida. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, nunca! Às 6 horas da tarde, o helicóptero parte do Arruda, levando o corpo de Frei Damião. As pintinhas vermelhas no corpo. Descobri que ela tinha a microcefalia. Recife acordou com a mesma pedentina do dia anterior. Francisco de Assis França, o Chico Sainz, tinha 30 anos. Perda irreparável. Manchas de óleo apareceram na costa pernambucana, ameaçando a natureza, o turismo e a economia. Bateu! Acabou! O Brasil não foi tetracampeão e voltou para pagar a promessa. Gente para todo lado. No centro da capital pernambucana, em frente ao terminal marítimo, uma homenagem ao homem que evitou a destruição do centro do Recife. Foi em 1985, quando um navio com mais de 200 toneladas de produto inflamável pegou fogo e explodiu, causando pânico na cidade. Os tripulantes do cargueiro e os funcionários do porto temiam que outros 2 tanques também explodissem e que o fogo atingisse ao parque de tancagem de combustíveis que fica no porto do Recife. A ação de reboque foi comandada pelo prático da Barra, Neucida Silva Campo, e 4 marinheiros. Resolvi, eu e mais 4 rapazes da Marinha, botar o navio lá fora. O estrago seria semelhante ao que aconteceu em Beirute, no Líbano, em 2020. Lá, a explosão de um depósito de combustível no porto causou a morte de mais de 200 pessoas. O número de feridos passou de 6.000. Depois do acidente, o Porto do Recife deixou de ser ponto de desembarque e armazenamento de combustíveis. Os principais produtos que saem por aqui são açúcar, fertilizantes e trigo. O terminal também é usado para receber turistas. 40.000 pessoas desembarcam no terminal marítimo durante a temporada de cruzeiros. A operação com produtos inflamáveis foi transferida para o Porto de Suape, em Pojuca, distante 40 quilômetros do Recife. Suape estava em operação em 1973. Hoje, 150 empresas estão instaladas na área do porto, por onde chegam e saem mais de 3 milhões de toneladas de carga por ano. E é de uma das empresas do Porto de Suape que saem as turbinas que vão produzir energia a partir do vento do agreste do estado. A região que mais sofre com a falta de água tem hoje um dos maiores parques de produção de energia eólica do país. Mais de 100 megawatts, o suficiente para abastecer mais de 30.000 casas por hora. O Sol Forte do Sertão produz energia. A maior usina solar da região está em São José do Belmonte. 190 hectares de painéis produzem energia capaz de abastecer 800.000 famílias. Em 2000, Pernambuco tem a primeira rodovia duplicada, a BR-232. A nova estrada facilitou a chegada e a saída da produção do Agreste e do Sertão. O Agreste virou o segundo maior produtor de roupas do país.
As máquinas industriais ou das pequenas confecções trabalham para produzir 8 milhões de peças por ano. Jeans e artesanato. Quem passa pela BR-232 encontra obras de barro, madeira, tecido, palha. Peças produzidas por famílias que trabalhavam na agricultura e hoje vivem do artesanato. De minúsculas bonecas da sorte a um gigante Luiz Gonzaga. Para mostrar o trabalho e o talento dos artesãos, foi criada a FENEARTE, a maior feira do setor do Brasil, com uma área especial, a Alameda dos Mestres. Em junho, a BR-232 também é o caminho para muitos festejos do interior. Imagine toda a população de Arco Verde reunida em um único lugar. Caruaru é o destino mais procurado. 52 ônibus extras já foram colocados à disposição. As partidas são de 10 em 10 minutos, mas já lotaram todos. O São João, que se tornou um dos maiores do Brasil, nasceu na Rua 3 de Maio. Depois, se espalhou por Caruaru e muitas outras cidades do interior. As famosas comidas típicas da época aumentaram de tamanho e de peso. Todo o esforço dos forrozeiros é recompensado com um cuscuz gigante, preparado com 600 quilos de flocos de milho, nesta cuscuzeira que tem 4,20 metros de altura. As quadrilhas juninas, dança que encena um casamento na roça, mudaram. As roupas dos dançarinos ganharam mais cores e brilho. Em disputa, o título de melhor apresentação. Um dos principais ritmos da festa de São João foi criado por um pernambucano, Luiz Gonzaga, que tem o título de Rei do Baião. As cartas quase sempre vinham pedindo fotografias minhas e elogiando o Baião. Luiz Gonzaga virou referência de música nordestina e influenciou muitos músicos da região. Luiz Gonzaga foi único e a mensagem que ele passou do caboclo forte, do vaqueiro forte, do aboiador, isso ninguém tem condição de fazer, porque ele foi inimitável nisso. O velho Lua se apresentou pela última vez em junho de 1989, no Recife. Luiz Gonzaga cantou a vida, a natureza, as festas e os problemas sertanejos. Um deles foi a seca. Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. As privações da seca estão fazendo por onde os sertanejos vendam seus jegues a qualquer preço. Um animal de estimação que faz parte da cultura dessa gente está sendo trocado pelo correspondente a 4 cuias de farinha. Os pernambucanos reagiram. Existe um divisor de águas entre a Petrolina sem os projetos irrigados e a Petrolina com os projetos irrigados. Foi através da água do Rio São Francisco que chegou emprego, renda, produtividade e mudança de vida para milhares de famílias do sertão. Da década de 1970 para cá, o Vale do São Francisco se tornou o maior produtor nacional de mangas e uvas. Com a uva, chegou a produção de vinhos e espumantes. Do vale saem 8 milhões de litros de bebida por ano, 15% da produção nacional. A ciência ajudou a mudar a paisagem da região de Garanhuns, onde se produz leite, frangos e ovos. Os animais são alimentados com milho que sempre veio de fora do estado. Nos últimos anos,
Com o aumento do preço do milho, não valia a pena continuar trazendo produto de outras regiões. No ano passado, uma imagem que pernambucanos estavam acostumados a ver no centro-oeste e no sul estava bem perto da gente. Máquinas plantando e colhendo milho. A primeira safra foi em novembro do ano passado. Os produtores colheram 100 sacas por hectare, muito próximo dos demais estados produtores do país, onde a produtividade chega a 120 sacas por hectare. A gente pode, sem dúvida nenhuma, produzir grãos, gerando emprego, gerando renda, gerando dignidade para as pessoas e também facilitando toda a produção no estado de Pernambuco. Então, esse dinheiro circulante poderia colaborar muito no desenvolvimento de todo o interior de Pernambuco. Pernambuco é um dos principais parques tecnológicos e de inovação do país. No Porto Digital estão 330 empresas de desenvolvimento de softwares e de serviços de tecnologia da informação e da comunicação. Isso tudo só foi possível porque empresas, poder público, universidades e centros de formação se uniram. Com isso, Pernambuco recebeu 6 vezes a Campus Party, o principal evento mundial da área de tecnologia e inovação, e criou um festival próprio, o Hack and Play, que ocupa todo o centro do Recife. Algumas empresas do Porto Digital estão na rua mais antiga do Recife, que passou por vários nomes: Rua do Bode, da Cruz, dos Judeus e, finalmente, Rua do Bom Jesus. Considerada pela revista americana Architectural Digest uma das mais bonitas no mundo. Entre o casario colorido do século XV está um dos marcos religiosos da América, a primeira sinagoga do continente, fundada por judeus que fugiram da perseguição política na Europa. Em busca dos vestígios dos primeiros judeus do Recife, os antropólogos fizeram escavações. A 80 centímetros de profundidade, encontraram o nível da antiga Rua dos Judeus no século XVII. E este é o piso original da sinagoga, todo feito com tijolo. A principal descoberta é este poço, revestido de pedras, de 1,70 m de profundidade por 60 centímetros de diâmetro. Do poço vinha a água usada na mikva, uma piscina destinada ao ritual do banho da purificação. Acontecimentos que marcam a história da religião no Brasil. Daqui a pouco, os ritmos e festas que embalam os pernambucanos. Quem foi o religioso chamado de irmão pelo Papa? E a igreja submersa nas águas do Rio São Francisco. O carnaval, 5 décadas atrás, era bem diferente. Com a mistura do som das bandas marciais, danças da época e passos da capoeira, virou um ritmo que é a cara da nossa gente: o frevo. Há 10 anos, o frevo virou patrimônio imaterial da humanidade. Depois de conquistar o mundo, o frevo ganhou uma casa. O Paço do Frevo funciona neste prédio de 3 andares, que foi todo reformado no centro do Recife. O museu tem registros históricos e musicais que contam a evolução do ritmo. Uma homenagem a quem ajudou a transformar o Carnaval de Pernambuco numa festa única no país. E quem conseguia coordenar mais de 700 batuqueiros e dezenas de nações de maracatu na abertura do Carnaval do Recife só podia ser o mestre Naná Vasconcelos. Quem manda na mata é Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Eu acho que o maracatu é a coisa mais africana que temos no Carnaval de Pernambuco. A África é a espinha dorsal da nossa cultura. Na manhã de sábado, é o galo da madrugada quem leva a multidão pelas ruas do centro da cidade.
Bem diferente do primeiro desfile, há 44 anos. Esse novo bloco aí é o quê? Esse é Galo da Madrugada. É uma brincadeira que foi na Guariciana, que eu gostei muito por ser frevo. O Galo cresceu e entrou no livro dos recordes como o único bloco do mundo capaz de reunir 1 milhão de pessoas num só desfile. E não faltam personagens misteriosos. Um deles costuma aparecer à meia-noite de sábado. O homem da meia-noite desperta muita paixão, emoção e mistério. A alegria do carnaval conquistou o coração do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, um defensor da liberdade, dos pobres e dos direitos humanos. É o meu povo, é a nossa gente sofrida, que tem aquele instante de alegria e vai, se diverte, e tudo é motivo para expandir-se. Ah, se o nosso povo pudesse sempre manter esta alegria. O aniversário de Dom Helder Câmara era na época de carnaval, dia 7 de fevereiro, e sempre começava com uma missa. Na igreja não cabia mais ninguém. Os 80 anos de Dom Helder foram lembrados com uma missa concelebrada por 35 padres e 7 bispos do Brasil e do exterior. Depois da missa, as homenagens a Dom Helder continuaram aqui do lado de fora da igreja de maneira inesperada. O aniversariante dessa terça-feira de carnaval estava sendo aguardado pelo Bloco da Saudade, um dos mais tradicionais do carnaval de Olinda. Ele acabou entrando no ritmo e na alegria do bloco, que cantou músicas de velhos carnavais. Dom Helder foi chamado de irmão dos pobres pelo Papa João Paulo II, na visita ao Recife em 1980. Arcebispo Dom Helder Câmara, irmão dos pobres, meu irmão. Nos dias que antecedem a Páscoa, a paisagem de Brejo da Madre de Deus, no Agreste, vira a antiga Judéia, cenário da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O homem que inventou de tirar pedras da paisagem e transformá-las em muralhas e em cenários viveu 76 anos, a maior parte deles construindo este teatro. A presença de Plínio Pacheco está cravada para sempre aqui em Nova Jerusalém. Jesus, mestre, sai e retira-te daqui porque Herodes te quer matar. Vai. Por aqui, a cada ano, passam 550 atores e figurantes. Nenhum deles viveu por tanto tempo um personagem quanto José Pimentel. O ator e diretor interpretou Jesus por 40 anos. Primeiro no espetáculo de Fazenda Nova, depois na Paixão de Cristo do Recife. Jesus Cristo para mim é tudo. Foi um homem maravilhoso, foi um homem que pregou uma coisa que está faltando muito na Terra hoje em dia, que é o amor. Frei Damião de Bosano, um frade capuchinho, italiano, marcou sua vida pregando o Evangelho. Foram 66 anos andando pelo Nordeste. O processo de canonização para se tornar santo na Igreja Católica ainda não foi concluído, mas ele já é considerado santo pelo povo. Está em todas as casas dos romeiros. O velório de Frei Damião, em 1997, precisou ser feito no estádio do Arruda, no Recife. O helicóptero parte do Arruda, levando o corpo de Frei Damião. Os fiéis acenam e cantam, enquanto o helicóptero sobrevoa o estádio. 66 pombos são soltos para simbolizar cada ano que Frei Damião pregou no Nordeste.
Agosto, mês que marca duas perdas importantes para a política pernambucana e brasileira. As mortes dos ex-governadores Miguel Arraes e Eduardo Campos. Miguel Arraes foi deposto pela ditadura militar em 1964, no primeiro mandato como governador. Ficou exilado 14 anos na Argélia. De volta ao Brasil, foi eleito outra vez governador e deputado federal por vários mandatos. Meu futuro político será aquele que for determinado pela resistência democrática que se fez no país. Em 2005, depois de 59 dias no hospital, Arraes morreu no Recife. Às 4 da tarde, os cadetes da Polícia Militar ergueram o caixão que foi colocado num caminhão do Corpo de Bombeiros. Ao som do hino nacional, parentes, amigos e admiradores deram adeus a um dos homens mais importantes da política brasileira. Em 2014, sentimento de perplexidade e dor com um acidente aéreo que matou o ex-governador Eduardo Campos, 4 assessores e 2 tripulantes. Morreu um dia depois de ser entrevistado no Jornal Nacional. Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. O primeiro caixão a sair da aeronave foi o de Eduardo Campos. Foi carregado por companheiros de partido e pelos filhos. O cortejo chegou ao Palácio do Campo das Princesas por volta das 2 horas da madrugada. Mais de 160 mil pessoas foram se despedir do ex-governador. Um dos principais desafios que o governador enfrentou foi a enchente de 2010. 41 municípios da Zona da Mata Sul sofreram prejuízos. 20 pessoas morreram e mais de 40 mil ficaram desabrigadas. Petrolândia, no sertão, foi coberta pela água para a construção da usina de Itaparica, que produz energia elétrica. De hoje a 10 dias, a água já vai estar chegando por aqui e nem as 2 torres da igreja vão ficar de fora. A igreja matriz da velha Petrolândia não resistiu ao tempo. Suas paredes ruíram e estão completamente destroçadas no fundo do lago de Itaparica. Mas a igreja do Sagrado Coração de Jesus está resistindo há 23 anos. Na parede, o nicho onde ficava a imagem do coração de Jesus. Os janelões nas paredes laterais, que eram decoradas por vitrais, estão abertos. Na década de 1990, um surto de cólera trouxe preocupação para Pernambuco. A doença transmitida pela água ou alimentos contaminados mudou hábitos e afastou turistas. O banho de mar foi proibido. Mesmo depois do banho liberado, a desconfiança continuava. Na época, o governador Joaquim Francisco foi desafiado pelo povo. Já entrou na água? Não. Vai entrar? Não. Por quê? Tá liberado. Eu quero que o governador entre primeiro, depois eu entro. O governador não ouviu, mas venceu o desafio. Resolveu tomar banho de mar para provar que a liberação das praias não oferece nenhum perigo à população. Os incidentes com tubarões preocupam até hoje. 73 ataques nos últimos 30 anos. Placas de alerta foram colocadas nas praias. Uma lei estadual proibiu o surf e o bodyboard em parte do litoral da região metropolitana do Recife. Os incidentes diminuíram nos últimos anos com campanhas de conscientização e fiscalização. Em 2019, foram manchas de óleo que começaram a aparecer no nosso litoral. Funcionários públicos e homens do Exército ganharam reforço de voluntários na limpeza das praias. O trabalho durou meses.
Esforço para preservar um dos maiores tesouros, as praias. A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita por 2 anos seguidos como a melhor praia do mundo. Boa Viagem é considerada uma das melhores praias urbanas do país. Porto de Galinhas, em Pojuca, é destino para quem procura piscinas naturais, passeios de jangada e mergulhos em águas transparentes. Quando a gente sobe a Serra das Russas, a temperatura muda. O tempo parece desacelerar. Chegamos ao Mirante do Cruzeiro. Nós estamos agora a 850 metros de altura. A temperatura aqui varia entre 8 e 25 graus. Venta bem forte. Tudo em Serra Negra é assim. A paisagem e o clima deixam os visitantes no ritmo devagar, de contemplação da natureza. É só olhar, apreciar e imaginar que o dia de amanhã vai ser ainda melhor. A seguir, o castelo que guarda peças raras da ocupação holandesa. E o jogo da sorte que marcou a virada da seleção brasileira rumo ao Tetra. Em 2015, um inimigo da saúde se escondia dentro de nossas casas. Chikungunya, dengue e zika vírus são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O vírus da Zika causou danos a uma geração de crianças e mudou a vida das famílias. A neuropediatra Vanessa van der Linden foi uma das primeiras a perceber algo incomum. Começaram a aparecer mais frequentes os casos de microcefalia. Então, um caso que a gente via 1 por mês, começou a ter 1 por semana e chegou ao ponto de ter 3 no mesmo dia. E começou tudo a meio que encaminhar para essa área de ter um arbovírus que pudesse estar relacionado com isso, né? E aí, pelo quadro de ser uma característica, um quadro mais rápido, que durava às vezes 24 horas, Zika foi o que foi pensado no início. Exames posteriores confirmaram a suspeita. O Zika vírus prejudicou o desenvolvimento do cérebro dos bebês e trouxe vários problemas. A microcefalia foi o principal deles, mas não foi o único. As crianças foram afetadas na visão, na audição, nas habilidades motoras. Algumas fazem tratamentos com fisioterapeutas, com oftalmologistas, com terapeutas ocupacionais desde os primeiros meses de vida. Universidades públicas e outras instituições de saúde estão acompanhando o desenvolvimento de 700 crianças contaminadas pelo Zika vírus em Pernambuco. Os pesquisadores não descartam outros sintomas. Novos testes precisam ser aplicados, são testes mais específicos, mais apropriados para a idade, para identificar se há ainda ou novas manifestações. Jaiane Cristina foi a primeira bebê a nascer com a síndrome em Pernambuco. Em maio, completa 7 anos. Eu costumo dizer, né? Se ela não andar, eu ando por ela. Se ela não falar, eu falo por ela. Estou aqui para correr atrás e lutar por os direitos dela e com muito amor, né? Porque eu digo, se não tivesse amor, nada disso seria possível. 2020, o ano que enfrentamos o maior desafio da saúde pública do último século. A pandemia da Covid-19 gerou medo, mas também sentimento de gratidão. E eles foram chamados de heróis, foram elogiados, festejados, houve muitos agradecimentos. Eles também comemoraram cada vida que salvaram. Mas quem evitou muitas mortes também se desestabilizou. O que mais me marcou foi a fadiga, foi o cansaço físico e mental que eu sentia diariamente. Um sentimento que atingiu a todos e só começou a mudar com a chegada da vacina. A
A técnica em enfermagem Perpétua do Socorro Barbosa, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife, chegou para o plantão depois de fazer história. Ela foi a primeira pernambucana a tomar a vacina contra a Covid-19 ontem à noite. Esperança, que as pessoas nunca desistam e nem achem que está tudo acabado. A esperança se espalhou. Primeiro, os profissionais dos serviços essenciais e pessoas com comorbidade. Depois, os adultos. Adolescentes. E, finalmente, as crianças. O desejo de que a vida, enfim, possa voltar ao normal. Uma construção em estilo medieval numa reserva de Mata Atlântica. O Castelo de São João faz parte do Instituto Ricardo Brenan, um dos museus mais modernos do mundo. A primeira exposição do Instituto trouxe de volta ao Brasil quadros do pintor e desenhista holandês Alberto Eekhout. Esta é a primeira vez que a coleção completa de Eekhout deixa a Dinamarca. As 24 telas produzidas no período da invasão holandesa de Maurício de Nassau revelam a fauna, a flora e os habitantes do Novo Mundo. O Instituto Ricardo Brenan possui a maior coleção de quadros de outro holandês que também viveu em Pernambuco. As telas de Frans Post mostraram as primeiras paisagens da América para os europeus. Um belo dia eu comprei do Rio de Janeiro de um colecionador o primeiro Frans Post. Daí em diante, todos os que apareceram eu fui comprando. Alguns quadros retratam a vida nos engenhos. Uma outra área que era engenho virou fábrica de cerâmica. Propriedade familiar que o artista plástico Francisco Brenan transformou na Cidadela, espaço onde ele criava e mostrava as obras de um universo mítico. A reprodução como uma forma de eternidade. O próprio universo seria a história de uma imensa reprodução. São de Francisco Brenan as peças do Parque das Esculturas em frente ao Marco Zero. Algumas das inúmeras obras de arte que podem ser encontradas em áreas públicas do Recife. As estátuas do Circuito da Poesia retratam poetas, contistas e compositores de música. Um dos homenageados é o escritor Ariano Suassuna, paraibano que se mudou para o Recife na adolescência. A palavra Paraíba é feminina e a palavra Pernambuco é masculina. Então, a partir daí, eu passei a dizer que a Paraíba é meu estado materno e Pernambuco é meu estado paterno. Foi em Pernambuco que Ariano Suassuna criou o movimento armorial, arte erudita com elementos da cultura popular. O escritor morreu em 2014 e eternizou a cultura nordestina em dezenas de livros e peças de teatro. É uma coisa que eu repito sempre, que o homem não nasceu para a morte. O homem nasceu para a imortalidade. O homem foi criado para a imortalidade. A morte foi um acidente de percurso no homem. No início dos anos 90, uma novidade surgiu em Pernambuco, o Mangue Beat. Chico e a Nação Zumbi misturaram maracatu, caboclinhos, coco de roda e frevo, com rock, funk e hip hop. A mistura deu certo. Chico Sainz morreu em um acidente de carro há 25 anos. Um avião num voo rasante sobre a praia de Boa Viagem.
uma bandeira do Brasil na janela do piloto. Essa história começou de verdade muito antes, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94. Bom, a gente vinha sendo muito vaiado, né, no jogo de Minas, no jogo de São Paulo, e aí eu fiz um apelo ao torcedor pernambucano para que realmente apoiasse, incentivasse a gente, e aconteceu, foi uma maravilha. Nos 22 quilômetros do hotel até o estádio, o povo está nas ruas do Recife aplaudindo a seleção, desejando sorte ao técnico Parreira. Mas a grande festa da torcida pernambucana é no estádio do Arruda. Quando os jogadores chegam no ônibus, são recebidos com o carinho dos fãs. Aquele clima de alegria, de harmonia, de apoio, mudou o emocional da seleção. Mudou o emocional para cima. É uma imagem diferente, é uma imagem bonita e gostosa. Eu não me lembro de ter visto um time de futebol entrar de mãos dadas em campo. E é ali que começa as mãos dadas, para a gente levar até a Copa do Mundo, né? No último jogo contra a Itália, quando a gente foi campeão do mundo. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Nós prometemos, pela acolhida que nós tivemos, pela recepção, pelo calor humano, pelo apoio, nós prometemos que, se ganhássemos a Copa, no retorno ao Brasil, Recife seria o primeiro lugar em que a seleção pararia no solo brasileiro. Eu fui o primeiro jogador, o primeiro atleta a descer com aquele troféu de campeão do mundo no Brasil, né? Porque realmente foi em Recife que começou a virada da seleção brasileira nesse jogo espetacular. Na terra da paixão pelo futebol, a corte do esporte não estaria completa sem um toque feminino. Joana Maranhão conquistou o 5º lugar nos 400 metros medley nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia. A melhor marca da natação feminina brasileira. Eu participei de 4 Jogos Olímpicos, mas foi treinando em Pernambuco que eu obtive o melhor resultado em Jogos Olímpicos. Foi treinando aí em casa, nas nossas piscinas, nas nossas estruturas. Oito anos depois, em Londres, foi a vez de Yane Marques fazer história no pentatlo moderno. Tive a chance única de levar Pernambuco a vários pódios. E meu principal momento como atleta profissional, o bronze nos Jogos Olímpicos de Londres. Levei a bandeira nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. É a delegação brasileira, aí olha à frente, a pernambucana, valente, lutadora do pentatlo moderno, medalhista nos Jogos de Londres. Aurora, do passado colonial, da luta pela liberdade e de um tempo que não deve ser esquecido. Aurora em movimento. Aurora moderna. Desde 2018 é daqui, deste prédio em formato de uma televisão, que informamos e mostramos Pernambuco para o Brasil e o mundo. A nova sede é uma das mais modernas da América Latina. É a primeira com tecnologia IP. Por estes milhares de quilômetros de cabos, passam informações, imagens e dados fundamentais para que estejamos cada vez mais perto de você. Compromisso dos nossos 50 anos, que renovamos a partir de agora com você.